Veni Sancte Spiritus. Setenário em preparação para a solenidade de Pentecostes. Segundo dia. Dom da fortaleza. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos Ave Maria, pedindo àquela que é a divina esposa do Espírito Santo, para que nos ilumine, para que nos dê a graça de compreendermos sobre este dom do Santo Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos irmãos, ainda ontem celebrávamos a solenidade da Ascensão do Senhor, e pela manhã nós escutávamos o nosso pároco dizendo a respeito daquele legado que nosso Senhor confiou à igreja de ensinar. E na sequência, na celebração da noite, dando abertura a este setenário, o padre Diodilo, nosso vigário, já nos advertia sobre um dos dons do Espírito, que é o dom da sabedoria. Nós recebemos como igreja um legado dado por Deus de ensinar. Mas não apenas ensinar os conhecimentos humanos, mas também conduzir as pessoas ao conhecimento da sabedoria de Deus, que diante dos olhos humanos poderia ser considerada como uma insensatez. E hoje nós vamos tratar sobre o dom da fortaleza, que nós também podemos chamá-lo de o dom da coragem. E é muito pertinente, pois nosso Senhor ele está hoje advertindo os seus discípulos para que não tenham medo, tenhais coragem, porque ele venceu o mundo. Bom, para que nós possamos compreender o que é este dom da fortaleza, nós precisamos distingui-lo e saber que não se trata de uma força meramente humana. Não se trata de uma capacidade que nós devidamente possuímos, porque se assim o fosse, não seria um dom do Espírito que vem em nosso auxílio. Por natureza, nós somos sempre preguiçosos, desleixados. Nós queremos sempre o que é mais fácil, nos nivelamos por baixo. Haja visto uma criança, quando faz alguma bagunça, imediatamente ela quer apontar o erro do outro. Ela respalda o seu erro, a sua má postura, na atitude de outro, ao invés de tentar crescer, de tentar melhorar e superar também aquelas dificuldades. Então nós estamos falando de algo que é dado por Deus, é graça. E dentro deste dom, entra toda aquela dinâmica dos santos, principalmente dos santos. Eles que foram verdadeiros homens e mulheres fortes. Porque a fortaleza do mundo, ela é dada aos músculos, à capacidade intelectual. Enquanto que a fortaleza vinda de Deus é aquela que nos garante, que nos ajuda a continuarmos a fazer sempre as mesmas coisas em um caminho que nos direciona até Deus. Então, nós podemos falar que o dom da fortaleza nos auxilia num controle do autodomínio. Também nos reporta o dom da fortaleza ao heroísmo dos santos mártires. Mas tudo é graça de Deus. Tudo é bondade de Deus. É derramamento do amor e da misericórdia de Deus. Haja visto isso na história dos diversos santos. Se não fosse o dom da fortaleza, Teresa não teria feito a reforma no Carmelo. Se não fosse o dom da fortaleza, Estevão não teria sofrido o martírio. Se não fosse o dom da fortaleza, São Sebastião também não entregaria o seu corpo às flechadas. Ou talvez Luzia e tantos outros santos mártires. Mas Santa Teresinha ela vai nos dizer que nós precisamos almejar o martírio. Todos nós devemos almejar o martírio, seja ele no corpo
ou na alma. O martírio da alma é justamente aquele de fazer com constância, com amor, com esmero, com capricho, todas as coisas. E aqui eu gostaria de citar o nosso fundador, o fundador da Congregação da Ressurreição, o servo de Deus Deodato Yansky. Foi um homem que experimentou muitas coisas erradas, se desviou bruscamente do caminho que conduz até Deus. Mas a partir do momento em que ele toma consciência de que o caminho que ele estava trilhando não era o caminho correto, ele busca então fazer um caminho de retorno. E por diversas vezes ele caiu. O dom da fortaleza, ele não nos dá a capacidade de nos tornarmos heróis, invioláveis de todo tipo de erro e de queda e também do pecado. Mas ele nos ajuda a recomeçarmos. A quando nós cairmos, para que nós tenhamos as condições de levantar e continuar. É este o dom da fortaleza. Daquela fortaleza que está centrada, que está enraizada, está toda ela pautada em Jesus. Esta força, portanto, é uma força divina. Não se trata de uma força humana. Mas esta força divina, ela nos ajuda a fazermos as coisas tanto espirituais quanto também as coisas humanas. Nos ajuda a sermos bons filhos, nos ajuda a sermos disciplinados nos estudos, nos ajuda a fazermos com capricho, com atenção, os trabalhos do nosso serviço, nos ajuda a termos uma vida de oração mais disciplinada e constante. É justamente o dom da fortaleza que perpassa todas as situações da nossa vida e que nos ajuda pouco a pouco a caminharmos neste caminho que nos leva até Deus. Porque antes de tudo nós devemos ter uma clareza em nossas mentes. Tudo o que nós fazemos, seja na dimensão espiritual, seja na dimensão humana, tudo isso deve cooperar para que nós possamos pouco a pouco nos aproximar do plano de Deus, do plano de salvação que Ele quer realizar, que Ele já começou a realizar na minha e na sua vida através do nosso batismo. Mas nós precisamos de constância, fazer com capricho, com atenção, não de qualquer forma. É por isso que nós precisamos pedir a Deus o dom de sermos fortes, de quando cairmos, nos levantarmos e seguirmos adiante. E dentro da dimensão espiritual, nós poderíamos falar sobre a nossa tibieza, a nossa inconstância. Começa a rezar e fala, este mês de maio eu vou rezar o rosário todos os dias. No primeiro dia reza bonito, reza inclusive a ladainha de Nossa Senhora. Quando chega no segundo dia, reza meia boca. No terceiro, reza um terço e meio. E aos poucos, malemar, reza uma Ave Maria no final do mês de maio. Já até se esqueceu daquele firme propósito. São Luís Maria Guilhom de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, quando ele vai distinguir a verdadeira e a falsa devoção à Virgem Santíssima, ele diz que uma autêntica devoção à Virgem Santíssima é aquela que começa e termina todas as coisas. Todas as coisas começa e termina. Por quê? Porque Maria está também auxiliando, pedindo graças copiosas sobre aqueles que são seus devotos, para que eles tenham condições de começar e de terminar todas as coisas. E principalmente na nossa dimensão espiritual. Nós estamos em tempos que nós temos bastante tempo. Nós estamos vivendo uma experiência de termos tempo suficiente para fazer muitas coisas, mas ainda assim parece que não fazemos absolutamente nada, principalmente na dimensão da nossa vida espiritual. Então que nós possamos pouco a pouco fazer esta experiência, porque todos aqueles que são batizados e receberam o dom da confirmação do Espírito Santo, assim como aqueles homens que hoje fala no Atos dos Apóstolos, receberam também o dom do Espírito, nós precisamos constantemente rezar, pedindo a Deus o derramamento do seu Divino Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos começar e terminar todas as coisas devidamente. Há uma oração da igreja que diz que
nós pedimos a inspiração do Espírito Santo para que nós possamos fazer todas as coisas bem. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. É justamente este o nosso propósito. É esta centralidade de alma que devemos ter, buscando a fortaleza em Deus. E nós temos, então, 3 passos que nós podemos buscar vivenciar neste tempo, particularmente, para que possamos pouco a pouco crescer na intimidade, no conhecimento deste dom de fortaleza, neste dom que é também conhecido como o dom da coragem. Primeiro, agarrar-se a um ideal. O ideal o primário que nós devemos ter é o ideal da santidade. Todos nós devemos almejar profundamente sermos santos. E para isso nós precisamos do auxílio da graça de Deus, do auxílio do dom da fortaleza, que vai nos garantir condições para que pouco a pouco façamos um crescimento. O segundo está ligado diretamente ao primeiro. Se nós devemos ter uma reta ideia, um reto ideal, nós também devemos ter uma vida constante, uma vida de oração. Porque nós devemos pautar, nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus e em sua mãe, Maria Santíssima. Afinal, ela é aquela que intercede em favor dos cristãos, é conhecida como a medianeira de todas as graças. É através dela que nós podemos nos achegar seguramente ao trono da graça para conseguir viver a dinâmica da santidade. Mas para isso nós precisamos ter uma vida constante de oração, disciplina, fidelidade, organização. No seu dia a dia, no meu dia a dia, nós precisamos ter aquele comprometimento. Da mesma forma como nós nos comprometemos a trabalhar, a estudar, e nós dedicamos um tempo exclusivo para aquela função, também na nossa vida de oração, precisamos ter este tempo totalmente entregue, totalmente devotado para viver a intimidade com Deus. E, por fim, nós devemos persistir num esforço contínuo. Isso quer dizer que, se cairmos, como é certo que vamos cair, que vamos talvez nos esquecer, que vamos deixar de lado, talvez não sejamos tão fiéis, é necessário recomeçar. Não basta apenas começar, é necessário continuar. É aquele sim constante de cada dia ao propósito de estarmos vivendo a dinâmica de santidade, de entrega, desta fortaleza que está toda ela pautada na presença do Senhor ressuscitado. E nosso Senhor, hoje no Evangelho, ele vai dizer justamente sobre isso. Os discípulos vão dizer que agora, naquele momento, eles estavam compreendendo todas as coisas que o Senhor os havia revelado durante toda a sua história. E nosso Senhor, meio que numa frase um pouco como que entristecido, ele vai dizer: credes agora? Depois de tudo que eu já falei, de tudo que vocês experimentaram comigo? E aí ele vai dizer que no mundo nós encontraremos tribulações, encontraremos dificuldades, mas a nossa paz, ela estará centralizada, ela estará fundamentada nele. Que nós possamos então nos assegurar a este evangelho e confiar que no mundo nós temos encontrado muitas dificuldades para viver a fidelidade, a constância, para vivermos o dom da fortaleza. Mas é nele, é na pessoa dele que nós devemos ter os olhos fixos. É na pessoa dele que nós devemos enraizar toda a nossa vida. E acreditar que somente em Deus nós podemos ter a nossa fortaleza. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a fortaleza dos cristãos, a fortaleza daqueles que amam a Deus, é reconhecer-se fraco e invocar o auxílio da graça para que assim seja forte.